Olá a todos! No vídeo de hoje iremos continuar a nossa jornada pelo livro O Urbanismo da François Chouet. Vamos conversar hoje sobre urbanismo progressista. Nos vídeos anteriores eu expliquei toda a fase do pré-urbanismo e agora a gente vai passar para a fase do urbanismo moderno, começando pelo urbanismo progressista, depois da vinheta. No urbanismo, as pessoas estavam muito preocupadas com a Revolução Industrial, com aquele boom populacional que teve nas cidades, né, que acabou acarretando em uma superpopulação, num espaço muito pequeno. Agora, a visão é outra, com o urbanismo já mais moderno, vamos dizer assim, moderno no estilo moderno, tá? A gente começa então com o Tony Garnier. O Tony Garnier é o primeiro autor citado pela François Chouet no seu capítulo do urbanismo progressista. O Tony Garnier, ele entra como destaque, né? Ele foi um arquiteto, e o seu destaque no urbanismo foi ter criado o primeiro manifesto, vamos dizer assim, entre aspas, do urbanismo. Mas como que isso aconteceu? Foi o seguinte, o Tony Garnier, em 1901, ele finalizou um conjunto de ilustrações para uma coisa que ele chamava de cidade modelo. Então, em 1901, ele realizou todos os desenhos, ele finalizou todos os desenhos e ele queria divulgar de alguma forma. É importante falar, né, que não existia internet, nem computador, celular, nada do tipo nessa época. Então, a única maneira que esses arquitetos, né, os artistas em geral, tinham de mostrar os seus trabalhos era através de exposições. E foi em 1904 que o Tony Garnier recebeu um convite para uma exposição. Só que não eram essas ilustrações urbanísticas que ele tinha feito. Eram outros trabalhos que seriam expostos. Então ele falou com a organização do evento e falou que só participaria se ele pudesse divulgar esse trabalho paralelo, que são as ilustrações do seu projeto urbanístico, né? A organização aceitou, então ele divulgou tudo nessa exposição. Isso em 1904. Passado algum tempo, em 1917, o Tony Garnier conseguiu publicar todo esse conjunto que ele chamou de uma cidade industrial. Aí abre um parêntese, onde até a criação da Carta de Atenas, essa publicação serviu como o primeiro manifesto do urbanismo progressista. Então, serviu como se fosse uma cartilha de um passo a passo de como criar uma cidade, vamos dizer assim, escrita pelo Tony Garnier, escrita e ilustrada, né? Daí a importância dele para essa primeira fase do urbanismo progressista. Uma cidade industrial tem como diretrizes principais a análise e distribuição das funções urbanas, a exaltação dos espaços verdes, a utilização de novos materiais, como o concreto armado. A importância do Tony Garnier, o destaque maior para ele é esse. A gente passa para o próximo pensador, que é o Georges Lévy. Como eu falei nos outros vídeos, me perdoe a pronúncia desses nomes, que com certeza está saindo tudo errado. O Lévy, vamos abreviar assim, ele era um advogado e um jornalista francês. Ele foi inspirado pelo Ebenezer Howard e pela Cidade Jardim. Só que o Ebenezer Howard, ele participa do urbanismo culturalista, que vai ser o tema do próximo vídeo. E o Lévy estava no urbanismo progressista. E o que ele fez? Ele pegou a Cidade Jardim do Howard e transformou num modelo progressista. E como que ele fez isso? Ele fez com que a Cidade Jardim fosse voltada única e exclusivamente para o operário. Ele queria que o operário se sentisse bem morando nessa cidade, porque, entre parênteses, o operário vivendo bem, se sentindo bem, feliz, ele trabalharia melhor, né? A grosso modo, falando é isso. Ele coloca como se fosse uma cidade feliz, né? Visando a criação de espaços verdes, de higiene e destinada a obter dos operários o melhor rendimento possível, né? Então, é basicamente isso, é só para citar aqui
Esse tipo de pensamento também existiu, tá? A gente segue agora para um pensador, um arquiteto, né, muito famoso, eu gosto muito dele, que é o Walter Gropius. Walter Gropius, arquiteto e urbanista, mundialmente reconhecido por suas obras e por ser o grande idealizador da Bauhaus. Eu acho que todo estudante de arquitetura, em algum momento, já ouviu falar da Bauhaus e sua importância para o cenário artístico em geral, né? Tem toda aquela fase de mobiliários e tal. Então, Walter Gropius foi o idealizador dessa escola. A sua história, né? Agora vamos falar de fato do Walter Gropius em si. É preciso contextualizar um pouco. A história do Walter Gropius como arquiteto inicia-se na faculdade. Também estava estudando arquitetura, né? Só que o que quer dizer isso? Que o estilo dele, o estilo arquitetônico do Walter Gropius, ele já tinha desde a época de faculdade pelo seu mestre, o Peter Behrens. Ele era um arquiteto alemão que tentou a síntese da arquitetura e da indústria, juntar arquitetura e indústria numa coisa só. O Gropius levou essa ideia consigo por toda a sua vida. Isso resultou no que seria chamado de arquitetura racionalista. Ele não criou a arquitetura racionalista sozinho. Junto com outros arquitetos, né, o Walter Gropius foi um dos pioneiros da arquitetura racionalista, baseado na ideia desse mestre, né? O primeiro símbolo desse pensamento criado por Gropius foi a fábrica Fagos, em 1911. Eu vou deixar a imagem em algum lugar aqui da tela. E em 1919, em Weimar, o Gropius criou a Bauhaus, onde pretendia realizar a síntese da arte e da indústria para promover o novo edifício do futuro. A proposta base dele era essa. Então, agora que a gente já sabe um pouco da vida do Walter Gropius, né, do seu apelo pela arquitetura e pela indústria, a junção dos dois pensamentos, a gente entra de fato no urbanismo. No urbanismo, os temas fundamentais da Bauhaus giravam em torno do conceito de padronização, pré-fabricação e criação de um espaço moderno. O Gropius aplicou essas ideias em duas cidades, Demmerstock, sei lá se a pronúncia foi legal, e Siemensstadt. Aí sim a pronúncia foi horrível, né? Eu vou deixar imagens das duas cidades aí do Gropius. Essas cidades, posteriormente, tornaram-se modelo de urbanismo progressista, foram referências por bastante tempo. Aí, mais um pouco de história do Gropius, que em 1928 ele abandonou a Bauhaus para seguir com projetos mais pessoais. Em particular, nesses projetos, ele estudou o alojamento em série. E em 1934, ele acabou fugindo do nazismo, se abrigando na Grã-Bretanha. Ficou pouco tempo lá, porque em 1937 ele se mudou para os Estados Unidos, onde veio a se tornar professor em Harvard. Por fim, o Gropius criou ou fundou uma agência chamada Architects Collaborative, sendo muito influente como o chamado estilo internacional, né? Então, o estilo internacional de arquitetura foi muito influente nesse escritório criado pelo Gropius já nos Estados Unidos. Então é importante saber isso sobre o Gropius, né? A síntese de arquitetura e indústria, a padronização, pré-fabricação e toda essa fase da Bauhaus, né? O Gropius contribuiu para o urbanismo nessa linha de pensamento, tá? A gente parte para o próximo pensador, talvez o mais importante dessa fase, por toda a sua contribuição, que é o Le Corbusier, muito conhecido dos arquitetos, né? Toda a faculdade de arquitetura fala sobre o Le Corbusier, alguns professores falam com amor, outros com ódio, né? Eu acho que o Le Corbusier tem todo o seu mérito, ele deve ser, sim, exaltado, falado e tal. E ele nasceu em 1887 e viveu até 1965. Para o Le Corbusier, aí já começa a parte interessante do Le Corbusier. Para o Le Corbusier, a arquitetura e o urbanismo são indissociáveis. Um não vive sem o outro. E faz sentido, porque as casas, né, os edifícios ficam na cidade. Então,
quem projeta os edifícios deveriam projetar cidades também, ao mesmo tempo que as cidades necessitam dos edifícios. Então, quem projetou as cidades deveria também projetar os edifícios. É mais ou menos por aí essa linha de pensamento. O Le Corbusier tem suas obras divididas em 3 momentos: as realizadas, as não realizadas e os seus livros. As realizadas são as habitações de Pessac, na França, e o plano base de Chandigarh, na capital do Punjab. Eu vou deixar as imagens aí para vocês verem. E enquanto as suas obras jamais executadas, né, são planos, projetos, né, envolvem cidades, que foi em Barcelona, Buenos Aires, São Paulo e muitas outras. O Le Corbusier teve uma fase aqui no Brasil, vale a pena falar sobre essa fase num vídeo posterior. Quanto aos livros, o Le Corbusier gostava muito de publicar seus trabalhos em jornais, revistas e em livros, além de participar de vários congressos, em tudo. Ele divulgava muito o seu trabalho, vamos dizer assim. Com relação aos livros, ele lançou Por uma Arquitetura, Urbanismo, A Carta de Atenas, A Unidade de Habitação de Marsella e vários outros livros. Se eu não me engano, Por uma Arquitetura está disponível pela mesma editora que lançou o Urbanismo da François Chouet, da mesma coleção. Editora Perspectiva. Perspectiva. Bom, continuando, o Le Corbusier possui outros 8 momentos que juntos trazem a total compreensão de seus pensamentos quanto ao urbanismo. 8 momentos são tudo o que ele fez pelo urbanismo, vamos dizer assim. Primeiro, ele criticou a cidade contemporânea, a desordem, que seria o traçado urbano, a insegurança e a falta de humanidade. Eu não vou explicar nenhum tópico em si, no livro fala tudo certinho, tá? Mas é bom prestar atenção nesses tópicos que eu vou falando. Então, no 2, na segunda fase, são o estandarte e a máquina. Eu acho mais complicado de entender, mas depois que pega a manha, fica tranquilo. Estandarte é a ideia de simplificar os conceitos. Então, você simplifica tudo. Por exemplo, ele fala que o carro tem como função básica rodar. A tradução perde um pouco de significado. O carro tem a função simples de rodar, de circular, de andar, sei lá, de levar as pessoas, né? Então, ele simplificou. O carro roda, basicamente isso. E com relação à máquina, a gente vai juntar tudo no final. Com relação à máquina, tem como base a ideia da casa, que é a máquina de morar. Então, ele estende isso para tudo. Por exemplo, uma poltrona é uma máquina de sentar. E por aí vai. Junto a isso, fala sobre os objetos membros. Aí já vai ficando complicado. O que é um objeto membro? Bom, a gente tem o braço e tem os dedos. Os dedos são membros do corpo. E o objeto membro estende o que seria a mão, por exemplo. Como a mesa para trabalhar, a mesa seria um objeto membro. Aparelhos de iluminar, né, para a gente enxergar, fazer os projetos, ler e por aí vai. E a máquina de escrever. E ele consegue fazer isso com tudo. Então ele simplificou o pensamento em estandarte e em máquina, né? Tudo para ele era máquina. Tudo é exagero, mas deu para entender. Seguindo tem a classificação. Depois de criticar, né, de ver o que estava errado e de simplificar os conceitos, ele começou a classificá-los. Classificou as pessoas como se fossem as populações e classificou a circulação, por exemplo. E classificou várias áreas da cidade. Após classificar tudo, ele criou a sua geometria. Na verdade, ele não inventou nada. Ele definiu que a linha reta seria a sua geometria. A gente pode ver um exemplo claro na Vila Savoie, que ela é composta basicamente de linhas retas. Logo após, o Le Corbusier foi contra a rua. Ele era contra as calçadas estreitas, as ruas que geravam grandes congestionamentos. Ele desejava passar as lojas e os cafés, né, as cafeterias, para o terraço dos edifícios, né, lá no alto, onde acreditava ser uma área desperdiçada. Realmente é uma área desperdiçada, porém eu acho que ninguém ia querer subir num prédio alto para ver uma loja ou tomar um café. É mais fácil você estar passando, sentir o cheiro do café, por exemplo, e lá pegar uma xícara para você. Prosseguindo, ele foi a favor de espaços verdes.
ele transformaria cidades em grandes parques verdes. Essa foi uma das ideias do Le Corbusier. As habitações teriam aproximadamente 50 metros de altura, com espaçamento médio de 150 a 200 metros, implantados em função do sol, e nesses espaços cultivaria-se as vegetações. Então é como se tivesse um prédio em cada esquina, vamos dizer assim, e esses espaçamentos seriam parques. A cidade seria bem verde, que entra na ideia de pulmão, né? Pulmão, respiração e tal. E por fim, a cidade modelo. Aí depois de fazer tudo isso, ele chegou à cidade modelo. O Le Corbusier diz que, igual a um pesquisador, ele afastou os casos específicos e, com os devidos estudos, chegou às fórmulas e princípios do urbanismo moderno, que são o terreno, né? Ele separou, por exemplo, o terreno, diz que o terreno plano seria o mais ideal. A população, ele separou a população em urbanos, suburbanos e mistos. Separou também o pulmão, né, que seria o aumento das superfícies plantadas, nas superfícies verdes. Separou também a rua, que receberia todas as canalizações e também os transportes pesados no subsolo, no nível térreo e nos imóveis, e ainda os caminhos em geral sendo acessíveis de qualquer ponto. Por fim, ele chegou à habitação modelo. Como o tema é urbanismo, eu não vou falar da habitação modelo, mas isso não me impede de fazer um vídeo sobre, né? Por fim, o último pensador é o Stanislav Gustavovich Strumlin. Agora eu falei bonito, hein? Bom, o Strumlin foi um economista e especialista em estatística e planejamento. Pelo nome, você deve ter identificado que ele era russo, né? Também foi membro da Academia de Ciências da União Soviética. O motivo pelo qual a François Chouet citou o Strumlin nesse capítulo é só para mostrar que, mesmo após passado tanto tempo, a ideia de comuna, né, de falanstério e por aí vai, ela ainda era presente entre alguns pensadores da época, como, por exemplo, Strumlin, que não era arquiteto, não era engenheiro, ele era um economista. Então, ele tinha outro ponto de vista com relação à situação. Então, no urbanismo, ele chegou a planejar uma cidade comunista, focada principalmente na comuna tipo, chamada também de Palácio Comuna, que abrigaria até 2.500 habitantes. Os serviços desse palácio, é chamado de palácio, tá? Seriam instalados nos andares inferiores. Então, tudo quanto é tipo de serviço, como salão de beleza, lavanderia, posto de correio, tudo no térreo. E depois planejou também toda uma rede de serviço público, como a central elétrica e telefônica, biblioteca para 3.000 estudantes, escolas internas para 6.000 alunos, hospital e uma grande loja, além de um teatro. Tudo isso no mesmo edifício. Por fim, aí já voltado para a cidade, as passagens seriam cobertas entre as unidades. As pessoas iriam de uma edificação a outra através de passarelas cobertas, não se preocupando com chuva, neve ou sol. Então, aquele pensamento antigo, né? Pensando com a cabeça da época, aquele pensamento antigo do falanstério ainda era presente entre alguns pensadores, principalmente, não generalizando, mas principalmente entre os não arquitetos, urbanistas, né? E talvez até mesmo os engenheiros. Sobre o urbanismo progressista, então, o que eu precisava falar, o que eu queria dizer também, era isso. Eu convido vocês, então, a participarem, né, do próximo vídeo sobre o urbanismo culturalista, sobre o livro da François Chouet, né? Nosso tema principal é esse, falar sobre o livro em si. Também convido vocês a se inscreverem no canal. Eu tenho já publicado alguns vídeos além dessa série da François Chouet. E se inscrevam, curtam, compartilhem, aquele negócio todo, tá? Eu encontro vocês logo mais. Um abraço e até lá.